Devocional Diária em Família, dia 14. Hoje vamos ler Gênesis 16 e Provérbios 14. Já deixe preparado em sua Bíblia. Gênesis 16. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: "O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família." Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar, e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: "Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu." Abrão respondeu: "Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parece melhor." Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: "Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai?" "Estou fugindo da minha senhora Sarai", respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: "Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela." E acrescentou: "Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los." O anjo do Senhor também disse: "Você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes." Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de "Tu és o Deus que me vê", pois tinha dito: "Aqui eu vi aquele que me vê." Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Provérbios 14. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. A testemunha honesta não mente, a testemunha falsa respira mentiras. O zombador procura sabedoria e nunca a encontra, mas para o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Cada coração conhece sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado.
Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta dos justos. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo, feliz o que ajuda os pobres. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla sua raiva, quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. O contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. E vamos para o versículo para memorizar. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Gênesis 17, 9. É hora da pergunta de Westminster. O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. E as perguntas para conversar em família. Lembrando que é apenas um guia, vocês podem conversar sobre o texto todo. Gênesis 16. Por que podemos dizer que Abrão não confiou no Senhor? Provérbios 14. Qual é o versículo preferido de cada membro da família? Explique o motivo. Então vamos para as orações. Lembre-se de orar pelos pedidos e também as gratidões individuais da família, dos amigos, da igreja. E pedimos que sua família lembre-se de orar também pelo nosso projeto Lar Fiel. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe, ore por nós, para que cada vez mais pessoas possam fazer de sua casa um verdadeiro lar fiel.